Deixa eu voltar para cá, que fica um pouquinho mais lento. E... Chega. Bom, boa noite a todos. De novo, peraí só um pouquinho que quando a gente grava no OBS Studio o mouse fica um pouquinho rebelde. Agora vai. Gravando. Olá, Rafael. Agora o déjà vu completou total, né? Bom, boa noite a todos. Sou Igor Ferrão. Hoje, dia 20 de maio de 2025. A gente reuniu esse pessoal aqui, né, para a gente poder fazer a banca de defesa da dissertação da Vanessa Gorniak de Oliveira. Né, a dissertação intitula-se Associação entre Traumas na Infância e Internação Psiquiátrica durante a Gestação e sua relação com o transtorno de estresse pós-traumático. Foi orientada por mim, Igor Zeno Ferrão, e teve como co-orientador o professor Lucas Primo. Agradecer já de antemão aqui a participação na nossa banca examinadora, na ordem que me foi passada aqui o professor Flávio Milman Chances, nosso professor relator do PPG de Ciências da Saúde, a professora Andréa Gonçalves Bandeira, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e a professora Alessandra Rodrigues Dias Lessa, da Universidade Luterana do Brasil. Depois, no momento que vocês forem ter seus comentários, eu faço a leitura mais pormenorizada dos currículos de vocês. Só para a gente organizar assim a nossa noite, né? A Vanessa vai dispor aí de 30, 40 minutos para fazer a apresentação dela. E aí, posteriormente, a gente vai partir então para a arguição. A arguição a gente tem feito da seguinte maneira. Vai depender de como vocês, membros da banca, vão querer interagir. Querem falar tudo e depois a Vanessa responde, ou se quiserem fazer no formato de diálogo, uma conversa, como vocês preferirem, né? Aí, no momento da arguição, a gente... Eu vou seguir pela ordem alfabética aqui, talvez, né? Depois, na hora da arguição aqui. Andréia, depois a Alessandra, depois o professor Flávio, o relator, costuma ser sempre o último a fazer as suas considerações. Então, acho que, sem mais delongas, né? E agradecer novamente a presença de todos aqui presentes, né? Envolvidos. Tem já quase 20 pessoas, Vanessa, e tu nem começou a apresentação ainda. Ou seja, é um número bastante expressivo, deve ter bastante gente que gosta de ti. Nem consigo entender como, mas parece que tem gente que gosta de ti. Quiseres ir compartilhando a tela com o material, né? Enquanto eu vou começar então. Falando algumas coisas aqui. Então, Acho vamos lá. que Isso. vocês vão me avisando. Eu te aviso. Tá compartilhando. Agora só tem que botar talvez no formato de apresentação. Pois é, ele não... Não, geralmente Agora? Agora sim, agora tá com a tela completa. Tudo contigo então, Vanessa. Boa apresentação. Obrigada, Igor. Então, boa noite. Quero agradecer muito a presença de todos vocês nesse dia da apresentação da minha dissertação de mestrado. É um dia muito importante para mim, porque conclui uma trajetória também de estudo e dessa carreira de psicólogo hospitalar que eu gosto tanto, né? Acho que quero agradecer primeiramente ao Igor, né, e ao Lucas por terem me orientado tão bem durante esse processo. Quero agradecer pela paciência e pela disposição de tirarem minhas dúvidas. Quero agradecer a presença da banca, do Flávio, que da UFSPA, que aceitou participar desse momento, da Alessandra, que foi uma das minhas primeiras supervisoras hospitalares lá em 2017, da Andréa, que foi coordenadora da minha residência quando eu fiz. Vocês fazem parte dessa minha trajetória. E acho que esse mestrado fala muito da minha busca por conhecimento frente ao cuidado da saúde da mulher, que é algo que eu sempre priorizei desde o início, assim. Então, já fazem muitos anos que eu vivo para cuidar dessas mulheres dentro da minha profissão como psicóloga.
Então, eu vou apresentar hoje a minha dissertação intitulada Associação entre Traumas na Infância e a Internação Psiquiátrica durante a Gestação e a sua relação com o transtorno de estresse pós-traumático. Então, a dissertação ficou dividida em 7 partes, né, onde eu vou falar sobre a fundamentação teórica, o problema de pesquisa justificativa, os objetivos, a metodologia, os resultados, as discussões e as conclusões. Iniciando, então, com a fundamentação teórica, vamos discutir um pouco, falar um pouco sobre a gestação e a saúde mental, né? A gestação já é um período que traz muitas transformações físicas, hormonais e psicológicas na vida da mulher. E os estudos já mostram que é um período que pode aumentar as vulnerabilidades, os transtornos psiquiátricos, por ser um período onde a mulher se encontra em uma mudança do ciclo vital. Né? Gestar já é uma tarefa solitária e pode ser ainda mais quando a mulher não tem um apoio ou se sente solitária. Né? Gestar, então, a mulher se encontra sozinha em um processo que ela vai viver unicamente com o seu corpo. Que bom seria se todas tivessem esse apoio, enfim, mas a literatura traz que sim, é uma tarefa solitária. Em relação à internação psiquiátrica na gestação, é uma situação muito crítica que geralmente acontece quando há descompensação de transtornos mentais mais graves. E a internação busca salvaguardar, então, a vida tanto da mãe quanto do bebê. O manejo clínico é feito e inclui abordagens psicofarmacológicas e também é importante o suporte tanto psicoterapêutico e social. Ainda existe um tabu muito grande entre os profissionais de saúde quando o assunto é internação psiquiátrica, né? Muitas pessoas acabam, às vezes, na atenção, no cuidado dessas gestantes, não encaminhando essas pessoas, essas mulheres, para uma internação por conta de ter esse tabu, por a internação psiquiátrica ainda ser considerada um ambiente de muito isolamento, enfim. Mas muitas vezes ele é necessário para cuidar dessa mulher e desse bebê. Os traumas na infância, então, que é o assunto principal dessa dissertação de mestrado, são eventos que ocorrem durante a infância e são eventos adversos, que marcam permanentemente a vida dessas mulheres. Esses eventos podem incluir abuso físico, sexual, emocional, bem como negligência, exposição à violência doméstica e separação parental abrupta. Estes traumas podem impactar negativamente nas habilidades de regulação emocional, aumentando a vulnerabilidade a estressores futuros. Então, alguns artigos falam sobre como mulheres que sofreram traumas na infância realmente têm maior risco de desenvolver transtornos psiquiátricos durante a vida. Entre eles, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, também um estilo de vida inadequado, como baixo desejo de praticar atividade física, possíveis envolvimentos, às vezes, podendo culminar em situações de prisão, enfim, colocando-se em risco mesmo. Em relação à fundamentação teórica, quero falar um pouquinho sobre o QESE, que é o Questionário sobre Traumas da Infância, também conhecido como CTQ. Ele é um instrumento que serve para investigar as experiências traumáticas ocorridas durante a infância. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque ele foi muito importante nesse estudo. E quando a gente olha para os impactos que acontecem durante a infância, esse questionário fala sobre o abuso sexual, físico, emocional e a negligência física e emocional. Aqui nessa tabela, eu coloquei um pouquinho o que acontece com essas pessoas, como um exemplo, o tipo de trauma, um exemplo, e as possíveis consequências relacionadas a esse trauma que ocorreu na infância. Então, em relação ao abuso emocional, os exemplos são de que a pessoa sofre insultos, humilhações e manipulações emocionais, e as possíveis consequências para essa pessoa é de que pode prejudicar no desenvolvimento da autoestima e criar problemas de ansiedade ao longo da vida. Já em relação ao abuso físico, a pessoa passa por violência física direta
e pode resultar em resultados potenciais de fobia, insônia e agressividade no futuro. Em relação ao abuso sexual, envolve qualquer atividade sexual imposta ou forçada sobre uma criança, e ela é associada ao aumento de transtornos dissociativos e dificuldade em formar relações saudáveis, assim como maior risco de depressão e abuso de substâncias. A negligência física, alguns exemplos são de que é caracterizada pela omissão de cuidados básicos, como alimentação, vestuário adequado, também questões como abandono e negligência educacional. E pode estar relacionado com, pode afetar, né, o desenvolvimento físico e emocional, repercutindo em sintomas de ansiedade, depressão, dificuldade de aprendizado e comportamento agressivo e delinquente na vida adulta. Por fim, a negligência emocional. Alguns exemplos são da falta de apoio emocional e carinho e estímulo durante a infância, como comprometendo a capacidade da criança em desenvolver empatia e vínculos emocionais futuros. Então, também, dentro do estudo, a gente vai analisar a associação entre traumas na infância e o TEPT. Então, o TEPT é a revivência do trauma, a evitação de estímulos associados ao evento, alterações negativas na cognição e humor, e hiperatividade fisiológica, segundo o DSM. Alguns estudos já indicam que mulheres são mais suscetíveis a TEPT do que homens, especialmente aquelas que sofreram traumas na infância. A presença de TEPT durante a gestação pode aumentar os riscos de complicações obstétricas, impactar a saúde da mãe e do bebê, como causando pré-eclâmpsia, entre outras complicações. O nosso problema de pesquisa foi, então, ver qual que é a relação entre traumas na infância e a internação psiquiátrica durante a relação. Se há relação entre essas mulheres que sofreram traumas na infância e elas estarem internadas durante a gestação em uma unidade psiquiátrica. Também ver, em segundo plano, né, qual que é a relação entre esses traumas na infância e o transtorno de estresse pós-traumático durante a gestação. Nossa hipótese é de que traumas na infância causem a agudização dos sintomas psiquiátricos, culminando na internação psiquiátrica durante esse período gestacional. A justificativa, então, é que esse estudo é relevante no sentido de que as gestantes são um grupo pouco estudado no campo da saúde mental. E a questão da saúde mental na gestação já é amplamente estigmatizada, porque as pessoas não conseguem pensar que mulheres gestantes podem estar deprimidas, entre tantas outras questões, né? Geralmente é relacionado com um período de felicidade e não onde transtornos psiquiátricos se manifestam. O impacto desse estudo, então, é que ele nos mostra a ausência de instrumentos padronizados para triagem de traumas na infância na rede básica e contribui para diagnósticos tardios e tratamentos inadequados. Essa ausência desses instrumentos faz com que muitas vezes as mulheres cheguem para uma internação já quando está muito grave ou quando realmente não tinha mais o que poderia ser feito antes da internação psiquiátrica. E esse projeto está alinhado à pesquisa, a diretrizes da Rede Cegonha e da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que fala sobre as boas práticas para que a gente tenha redução da mortalidade materna indireta. O objetivo geral do estudo, então, foi analisar a associação entre traumas na infância e internação psiquiátrica de gestantes no SUS por agudização de transtornos mentais. Os objetivos específicos: analisar a distribuição de subtipos de traumas, o físico, emocional, sexual, a negligência física e emocional, mediante os scores do CASE, avaliar a associação entre traumas na infância e transtorno de estresse pós-traumático, também identificar preditores sociodemográficos e clínicos independentes para a internação psiquiátrica na gestação. A metodologia do estudo, então. Esse estudo foi um estudo caso-controle, no qual foram comparadas gestantes internadas, esse foi o nosso grupo de casos, com mulheres não gestantes internadas em ambiente psiquiátrico e puérperas que não apresentaram internação psiquiátrica durante a gestação. Essas coletas foram realizadas no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, que é um hospital 100% SUS,
E na prática, como é o meu ambiente de trabalho, eu posso ver o quanto essas mulheres vêm realmente de locais que são muito vulneráveis e com difícil acesso à saúde mental. A metodologia, então, esse estudo está alinhado a uma pesquisa intitulada Desfechos e Determinantes Biopsicossociais de hospitalização psiquiátrica durante a gestação. Já tem um artigo publicado, que é o artigo do protocolo, da descrição do protocolo, onde eu sou uma das coautoras. O nosso grupo de pesquisa é o Pregwell, e a gente visa discutir situações de saúde mental materna e estudar sobre. A coleta dos dados dessa pesquisa foi de junho de 2022 a junho de 2024. Então, sobre o desenho do estudo. A nossa amostra, que foi recrutada, foram mulheres de 18 a 50 anos, atendidas dentro do Hospital Presidente Vargas, no SUS. Os critérios de inclusão foram as pacientes aceitar via termo, participar da pesquisa, e os critérios de exclusão foram a paciente não aceitar, não ter a idade que estava dentro, e também caso ela estivesse apresentando algum sintoma muito grave e não conseguisse responder às perguntas. Então, ela acabava nem entrando dentro da pesquisa. O nosso grupo comparador do estudo, então. Como eu falei anteriormente, o grupo de casos é dessas gestantes hospitalizadas por transtornos psiquiátricos. O grupo controle A e o B, que serão comparadas com as gestantes. O grupo A, então, é de mulheres não gestantes hospitalizadas por transtornos psiquiátricos. E o grupo B são de mulheres puérperas sem internação psiquiátrica durante a gestação. A função de cada grupo do grupo de casos é de reconhecer os casos, os determinantes biopsicossociais que potencializaram a internação. Já no grupo de não gestantes internadas na psiquiatria, é justamente para fazer um comparativo com as gestantes, porque elas internaram não no período gestacional. E no grupo das puérperas, é um grupo comparador de mulheres que não necessitarem de internação psiquiátrica durante a gestação. O momento de coleta foi diferente em alguns grupos. Nos grupos das gestantes e não gestantes internadas na psiquiatria, ambas foram coletadas após 48 horas da admissão na unidade. Foi feita a coleta dos dados sociodemográficos e da SCID, que eu vou falar logo mais sobre. E 48 horas antes da alta foi feita a coleta do QESI. Tendo em vista a gravidade no momento da internação, foi coletado o QESI para que as pacientes conseguissem dar uma resposta mais adequada, enfim, mais consciente. Já as puérperas, no alojamento conjunto, foi realizada a coleta 48 horas após o parto. Então, dentro da avaliação dos dados sociodemográficos, a gente avaliou a idade, a raça ou etnia, o estado civil, com quem reside e se a paciente estava empregada atualmente, também a classe social. Já na entrevista clínica estruturada, foram avaliados os transtornos depressivo maior, transtorno afetivo bipolar, transtornos do espectro da esquizofrenia e transtornos relacionados ao uso de substâncias, assim como transtorno de estresse pós-traumático. Então, o questionário sobre traumas na infância, que é o nosso questionário principal de uso durante o mestrado, ele foi desenvolvido em 1994, primeiramente no formato de 70 questões. Depois ele foi reformulado em 2003 para um formato de 28 questões. Esse questionário foi usado pelo Rodrigo Grassi, pela Lilian e pelo Júlio em 2006 e foi traduzido para o português e reformulado conforme a escrita do português para que se adaptasse à nossa língua. Esse questionário, então, ele utiliza uma escala Likert de 5 pontos, onde 1 significa nunca, 2, poucas vezes, 3, às vezes, e 4, muitas vezes, 5, sempre. Aqui eu trouxe o questionário
para a gente dar uma olhadinha o que cada abuso e negligência está colocado como pergunta no questionário. Esse questionário ele é autoaplicável. Na pesquisa, os pesquisadores fizeram as perguntas para essas pacientes. Abuso emocional, então, como exemplo, coloquei aqui, as pessoas da minha família me chamam de coisas do tipo estúpido, preguiçoso ou feio. Como exemplo do abuso físico, eu apanhei tanto de alguém da minha família que tive que ir ao hospital ou consultar um médico.